E a gente está vendo, nas últimas horas, né, uma discussão muito grande acontecendo no Brasil, depois que um sentimento do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi levado tão a ferro e fogo pelo ministro da Saúde, a ponto de determinar a interrupção de um programa que estava sendo realizado, né, segundo a intenção do Ministério, essa era a ideia, que é a vacinação de jovens a partir de 12 anos de idade, 12 anos para cima da vacina do coronavírus. Ou seja, o ministro da Saúde levou em conta um sentimento do presidente da República, baseado, sei lá, no sentimento dele, e não levou em conta o que está sendo realizado aqui nos Estados Unidos, já há muito tempo, desde maio, no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, ou seja, países que estão vacinando quem tem 12 anos ou mais já há muito tempo, né, com experimentos que foram realizados, eles não chegaram à conclusão de vamos vacinar com base no sentimento, né? O sentimento é o último a ser entendido nessa hierarquia do que deve ser analisado para autorizar a segurança de uma vacina do coronavírus. E assim, esqueça, já que o sentimento do presidente vale mais, aparentemente, né, do que o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos já há muito tempo, no Canadá, na Austrália, no Reino Unido, na Espanha e por aí vai. A Anvisa, que é um órgão técnico do governo, que não está nem aí para sentimento, ou seja, está preocupada com estudos, com pesquisas, né, com a ciência, a Anvisa liberou, autorizou a vacinação para quem tem 12 anos ou mais no Brasil, seja se tem algum problema de saúde ou não, ou seja, você tem um órgão técnico do governo brasileiro, né, do Estado brasileiro, que liberou, autorizou a vacinação. Aí, do nada, por causa de um sentimento do presidente da República, vem ali o ministro da Saúde, que está jogando, se tinha alguma biografia, no lixo, né? E pronto, fala, não, acho que não é bom da vacina. Acho que não é bom da vacina, o sentimento do presidente, eu vou ouvir o sentimento do presidente, e não o que disse a Anvisa, com seus técnicos que analisaram todos os dados, e não acompanhar o que outros países já estão fazendo há muito tempo, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Espanha, Chile, né, o Reino Unido. Ignoro tudo isso e vou causar um pânico aqui com base no sentimento do presidente da República, que, convenhamos, teve já sentimento no passado, entendendo que a cloroquina deveria ser a droga utilizada contra o coronavírus. Tentou ali pressionar a Anvisa a colocar na bula que sim, a cloroquina era um medicamento que ajudava as pessoas, e ficou evidente, com base nos estudos e não no sentimento do presidente, que a cloroquina não ajudava em porcaria nenhuma, pior, podia complicar a condição de saúde do paciente. Ou seja, é uma situação escancarada, tão clara, tão absurda, tão surreal. Como que você vai confiar no sentimento de um presidente, né, que já deu mostras levando cloroquina para EMA ou outros absurdos, né, e não no que disse, por exemplo, o parecer técnico da Anvisa, e não o que está sendo realizado há muito tempo em outros países, né, pesando ali custo-benefício, possibilidade de algum tipo de reação adversa, né? E assim, Carla, ao longo desse período do governo do presidente Bolsonaro, né, a gente acompanhou que toda vez que surge algo muito fora da curva, muito absurdo, muito fala, não, mas por quê? Mas, gente, por quê? Por que está fazendo isso? É algo para esconder algo que está ali, digamos, não tão à vista, não tão claro, né? Ontem, por exemplo, no Jornal da Band, o médico Gonçalo Vecina, que é uma referência no setor de epidemiologia, deu uma declaração muito clara, falou assim, olha, eles estão anunciando essa história aí para parar de vacinar quem tem 12 anos, porque não tem mais vacina. Acabou a vacina da Pfizer, né, que é a única vacina sendo dada. Essa é uma possibilidade. Eu vou levantar outra aqui. Nas últimas horas estão surgindo denúncias gravíssimas, sobre um crime praticado pela Prevent Senior, né, que é aquele plano de saúde que tem como cliente majoritariamente o público idoso, né, que teria praticado testes e mais testes com cloroquina, com azitromicina, escondido dados, né, logo no começo da pandemia do coronavírus, algo feito, digamos, completamente debaixo dos panos, manipulando informação, tirando mortos, pessoas que morreram por causa de coronavírus, da lista de coronavírus, colocando qualquer outro tipo ali de doença.
Ou seja, algo muito, mas muito, mas muito grave. Sendo que a Prevent Senior está aí para ser ouvido, o presidente da Prevent Senior pela CPI da pandemia, e se isso for de fato confirmado, ou seja, que realizaram testes sem conhecimento dos pacientes, dos parentes, que pessoas morreram por causa de coronavírus, mas aí mudaram, alteraram o motivo da causa da morte, que continuaram usando, mesmo sem os médicos quererem, né, mas obrigando os médicos a receitarem cloroquina, azitromicina, remédios comprovadamente ineficazes contra o coronavírus, é algo muito grave, é um escândalo que pode ter acontecido no Brasil, em São Paulo, é algo que precisa ser apurado com rigor, e se tiver mesmo responsabilidade, tem que prender todo mundo. Todo mundo. Não tem essa história de, a gente não sabia o que estava fazendo. Sabia muito bem. Não é simples você realizar esse tipo de teste sem a pessoa estar sabendo, sem o cliente, né, a pessoa que estava doente na cama, sem os pais, as mães, os filhos, os netos. Então, assim, é algo muito sério. Toda vez que o governo aparece com uma história muito estranha, como foi essa interrupção da vacinação para quem tem 12 anos, diferente de tudo que está acontecendo no mundo, minha gente, né? É algo para esconder, para todo mundo ficar falando disso e deixar de lado outro assunto. Pode ser que está faltando vacina, como disse o doutor Gonzalo Vecina, e pode ser que queiram dar uma escanteada nessa história que não pode ser escanteada. Tem que ter apuração, mas apuração daquelas precisas. Se tiver alguém culpado, tem que ser punido imediatamente nessa história, no mínimo estranha, desses testes realizados pela Prevent Senior. Carlinha.